do verso 5 ao 10. Vamos ler o texto e depois eu coloco aí para os irmãos a divisão do texto. Nós já falamos aqui de vários atributos de Deus. Deus soberano, Deus onipotente, Deus onisciente, onipresente. E aqui de novo, nós vamos ver Deus soberano, Deus onisciente. Está tudo aqui, meus irmãos, do verso 5 ao 10. Esse Deus, que é um Deus que derrama da sua graça, e quando Ele quer, essa graça dele é irresistível. Irresistível. Ela só não é irresistível até quando Ele não quer. Quando Ele quer, repito, pode ser o pior dos piores. E aqui nós estamos vendo o pior dos piores, os ninivitas. Mas o nosso texto começa dizendo que esses piores, que viviam uma vida sem levar em consideração Deus, não sabia nem quem era Deus, o Yahvé. Eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, deuses para todo tipo, para toda coisa, eles acreditavam. Mas o nosso texto começa dizendo: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia. Então, se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Gracioso Deus, nós te exaltamos, te glorificamos. Que as orações feitas aqui, as orações de intercessão, que as canções aqui cantadas, Senhor, tenham brotado de corações de homens e mulheres, jovens e adultos e crianças, corações quebrantados e contritos. Ó Deus, abençoa-nos agora, ao ouvir a exposição da Tua palavra, em especial da Tua graça irresistível. Que essa graça tenha sido irresistível para cada um de nós. Se não foi, que seja, Deus, nessa noite. Ó Deus, abençoa esse tempo, esse momento. Que seja prazeroso para cada um de nós, aqui nessa noite, mais uma vez ter o privilégio de ouvir a exposição da Tua palavra. Sê comigo, sê com cada um desses que aqui estão. Para quem nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, como eu já falei antes, meus irmãos, é um registro histórico de um episódio mais notável das Escrituras, onde a palavra sem exceção aqui
e não sem distinção, pode ser vista. A cidade inteira foi absorvida pela graça do Senhor. Uma graça irresistível. O texto que nós acabamos de ler, vou lembrar aos irmãos, o capítulo 3, ele é um paralelo ao capítulo 1. No capítulo 1, nós vimos também a graça de Deus irresistível na vida dos marinheiros. Aqui, paralelamente, na vida dos ninivitas. No capítulo 1, a graça irresistível de Deus também estava sobre o capitão. Aqui, sobre o rei. Todo o livro de Jonas está respaldado no que Jonas deixou registrado no verso 9, a parte final. A salvação pertence ao Senhor. É de propriedade do Senhor. Lá em Romanos, vai dizer, meus irmãos, que a salvação não é de quem corre nem de quem quer, mas do Senhor que dá. Que dá segundo o seu querer, a sua vontade. Nós lemos hoje aqui um salmo que terminou dizendo o seguinte, volte lá. O salmo que nós lemos hoje. Salmo 95. Verso 10 e verso 11. Olha aí o que é que diz. Durante 40 anos, estive irritado com essa geração e disse, que geração é essa? A geração do povo de Deus, os israelitas, os hebreus. Este povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei, na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Esse Deus que falou isso aqui, ele cumpriu exatamente isso. Só entrou a geração de Josué e Calebe. Todos os demais foram destruídos. Durante 40 anos, vendo milagres, prodígios e maravilhas, não foi suficiente para eles crerem. Responsabilidade do homem. Soberania de Deus. Deus, que ninguém alcança os seus intentos, a não ser que ele revele. Ele não quis que nenhum nesses 40 anos, envolvidos na sua graça, recebesse essa graça como irresistível, ao ponto de os fazer se arrepender, a voltar dos caminhos do Senhor. Mas esse mesmo Deus aqui, sem exceção, ele manda um profeta com a pregação e um discurso pesadíssimo. E dá um prazo, meus irmãos, não de 40 anos, mas de 40 dias. Quarenta dias. E a mensagem é curta, direta, que não há a graça ali, literalmente, nas palavras do profeta, mais uma ameaça de destruição. É o que o verso 4 do capítulo 3 termina dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Qual é a face desse Deus aqui, meus irmãos? Qual é a face desse Deus aqui revelada nessa curta pregação de Jonas? A face da ira de Deus. Pastor, se é a face da ira de Deus, onde é que tem graça irresistível aí? No resultado. Porque o verso 5 nós começamos.
E vimos aqui a afirmação de que ao ouvir esse sermão tão pesado, tão duro, os ninivitas creram em Deus. Como é que a gente divide esse texto, meus irmãos? Está aí, ó, os irmãos. O impacto da graça, ou seja, da pregação, versos 5, 6. O arrependimento dos ninivitas, versos 7 a 9. E a misericórdia de Deus, verso 10. Por que eu chamo de impacto da graça? Porque normalmente as pessoas associam, e você pode ser uma delas, graça, pela definição comumente entendida e compreendida pela maioria das pessoas, graça, favor não merecido, é algo de bom. Mas quando você olha para o teor da pregação desse Jonas, como eu disse na pregação passada, um cara esquisitão que chega em uma cidade que ele não estava com nenhum interesse de estar lá. Ele obedece, mas ele não vai com todo prazer. O desejo de Jonas é que Deus fizesse exatamente o que nós lemos lá em Salmos. Que Deus destruísse todos eles. Os irmãos sabem quem eram os ninivitas. Cruéis, perversos, depravados. Esse era o desejo de Jonas. Aí Jonas, o esquisitão, chega lá. A imagem dele talvez não fosse das melhores. E o texto diz que ele chega lá e ele tem que caminhar por 3 dias pregando essa ameaça. Nós sabemos, pelo verso 5, que o propósito de Deus para essa pregação é para que os ninivitas se arrependam. Agora, nem os ninivitas sabiam e nem Jonas queria isso. Mas isso se fez. Isso tem muito a nos ensinar para os dias de hoje, meus irmãos. Não é? Nós vivemos um tempo cada vez mais apelativo para que as pessoas queiram Deus, queiram aceitar Jesus como seu Salvador. E aí a gente vê a igreja se adequando. Quem estava aqui ontem, ouviu. Nós vivemos na era pós-moderna, que já está virando. E um dos malefícios dessa pós-modernidade é a questão do relativismo. É colocar a verdade não como absoluta. Que a verdade está muito mais na forma como eu compreendo, como eu entendo. Por isso a gente vê hoje muitas igrejas pregando verdades que é daquela igreja, que é daquele líder, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E a desculpa ou o recurso usado é para ganhar almas para Jesus. Meus irmãos, pense por um instante. Isso aqui aconteceu no tempo e no espaço. Olha o conteúdo dessa pregação, da qual, meus irmãos, uma cidade inteira se converteu. Se você for para o finalzinho do capítulo 4, que vai terminar com a pergunta, assim como Naum, o texto diz assim, finalzinho, verso 11. Vamos ler o verso 11. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? A maioria dos comentaristas entendem que essa fraseologia aí, mais de 120 mil pessoas que não entendem o que a mão direita e a mão esquerda faz, está se referindo às crianças. Então, se está se referindo às crianças,
se você for fazer um cálculo aí, colocar os pais, vai dar mais ou menos 600 mil pessoas. E o nosso verso 5, em questão do nosso capítulo, diz que os ninivitas creram em Deus. A cidade inteira, ou seja, mais de 600 mil pessoas, meus irmãos, creram. A gente tem muito na nossa mente a pregação mais famosa de Pedro, não é? Lá de Atos 2, que 3 mil pessoas, depois mais 5 mil se converteram. É muita gente, né? E lá tem uma exposição, né, de Pedro, a pregação de Pedro lá, ele falando, e uma pregação também dura. Que no final da pregação, ele acusa, vocês mataram. E aí o texto lá de Atos diz que as pessoas começaram a sentir o seu coração compungido, a graça de Deus está ali, ó. Eles estão lutando com a graça de Deus, mas ela é irresistível, ao ponto de eles dizerem, sem ouvir nenhum apelo, meus irmãos, levante sua mão, ou sem nenhuma música de fundo, para colocar um clima mais favorável, nada disso. Uma pregação dura de Pedro. E aí o texto diz que eles perguntaram, o que é que nós temos que fazer? A resposta de Pedro foi, se arrependam. Se arrependam. Aí 3 mil, depois 5 mil, tantas pessoas se converteram ao Evangelho. Mas aqui nesse texto, não houve nenhum tipo de chamada ao arrependimento. Tudo indica que a mensagem que Jonas pregou, e a ideia que ele tinha que andar, percorrer a cidade em 3 dias, então ele foi pregando, vamos dizer assim, nas praças. Ele chegava e pregava. E o discurso era esse aqui: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, primeira coisa que eu argumento aqui é que mesmo que Jonas tenha pregado a mensagem de juízo de forma direta e sem a graça literal aparecendo, uma promessa de salvação, sua mensagem teve impacto imediato. Imediato. E que impacto seria esse? Onde a gente enxerga aqui o impacto? Meus irmãos, pare por um segundo. Eu acabei de me referir à pregação de Pedro. Pedro pregou e a resposta das pessoas foram: o que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Pedro responde: se arrependam. Aqui não houve algo desse tipo. O que nós temos que fazer? O que houve, e aí que eu enquadro o impacto dessa pregação, uma pregação dura. Está aí, irmãos, olhe para a sua Bíblia. 40 dias e Nínive será destruída. Era isso, a pregação foi isso. Não foi, olhe, Deus está com raiva de vocês. Não foi, olhe, Deus tem um propósito na vida de vocês. Se ele fosse dizer isso, baseado no texto que ele está falando, então o propósito de Deus era acabar com todos eles. Outra coisa, meus irmãos, que deve se observar no impacto disso aqui. Jonas, o próprio Jonas, o mensageiro, como Jesus diz lá em Mateus, foi o próprio sinal. Foi o próprio milagre. Não teve nada sobrenatural. Não teve nem nada miraculoso para chamar a atenção, para impactar essas pessoas, se tão somente, meus irmãos, esse discurso pequeno e duro de ameaça, que foi o suficiente para que todos na cidade reconhecessem a seriedade da sua situação diante de Deus. Houve temor. Temor, meus irmãos. Volto a dizer para os irmãos de novo. Imagine a cena. Um profeta que estava ali não com toda a sua vontade e toda a motivação, não é como a maioria
dos profetas fazia. Não é como a maioria dos pastores sérios. Eu não saio de casa dizendo assim, Senhor, eu quero pregar um discurso bem pesado, que eu quero que o Senhor acabe com os irmãos tudinho lá na igreja. Eu não venho assim, eu venho, Senhor, quebranta. Se houver alguém no nosso meio que ainda não foi alcançado por tua graça, que só alcance. Envia pessoas. É o meu desejo. Não era o desejo dele. Mas as pessoas, mesmo assim, sentiram o impacto da seriedade. O segundo argumento que eu trago aqui é que o fato de que todos, desde o grande até os pequenos, todos, meus irmãos, a universalidade da mensagem divina foi percebida. Olha aí, ó. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Aqui a gente pode entender maior e menor, tanto de estatura, ou seja, crianças e adultos, como também a gente vai entender depois de pessoas de alta patente, de baixa patente, ricos e pobres. Todos, até as crianças entenderam. Sem precisar ver nenhum milagre. Né? Deus não chegou para Jonas, disse assim, Jonas, depois dessa experiência que tu teve comigo, te ajeita aí e faz o seguinte, chega na cidade, procura uma liderança de influência, fala que eu te enviei, pedem para que eles invistam recursos em você, para que você tenha notoriedade, avisem que você é um profeta, para que a multidão venha ouvir você. Lembre-se, Nínive era uma cidade rica, poderosa, histórica, glamurosa. Mas não foi isso que aconteceu. Vai lá. Um indivíduo totalmente desconhecido e até inimigo deles, apresentando um Deus que eles não tinham conhecimento nenhum. E ele vai lá. Esse é o meu terceiro argumento. E a palavra. Que palavra? Ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Foi eficaz em tocar os corações de todos os indivíduos que ali estavam em Nínive. Eles reconheceram que eles eram pecadores. Por quê que a gente entende que eles reconheceram que eram pecadores? Olha o que é que o verso 5 diz. Eles proclamaram jejum, vestiram roupa de saco, proclamaram jejum, houve contrição, quebrantamento, houve humilhação. Eles não questionaram nada, meus irmãos. Não fizeram nenhum tipo de questionamento. Obedeceram sem demora, do menor ao maior, do modesto ao mais ilustre, do plebeu, aquele que estava na corte, o rei. Todos, rapidamente, ninguém questionou. Que mensagem é essa? Eles eram uma potência. Eles poderiam ter acabado com Jonas, ter matado Jonas. Olha aí, meus irmãos, quem é o Deus que eu e você serve? Um Deus que quando quer, Ele faz, do jeito que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quiser. É uma graça que é poderosa para ir e operar a resposta. E aqui nesse caso, o impacto foi tão grande, como eu disse, que a palavra foi eficaz, a palavra foi levada para todos, sem exceção, e a palavra foi levada a séria. Eles reconheceram a situação deles. Esse é o ponto. A salvação, de fato, ela só se dá quando o indivíduo se reconhece
quem ele é e o que ele merecia. Aí quando o indivíduo sabe quem ele é diante de Deus e o que ele merece, ele não vai dizer, Senhor, eu quero te aceitar. Jamais ele vai dizer isso, meus irmãos. Ele vai dizer, Senhor, pelo amor de Deus, me aceite. Entendeu, irmãos? É bem diferente desse evangelho aí que tem sido pregado hoje. Aceite Jesus, aceite Jesus. Não, essa não é a pergunta. Clame para que Deus o aceite. Por quê, meus irmãos? Porque o texto bíblico está dizendo que a salvação pertence ao Senhor. Eu não tenho o que dizer para Ele. Eu quero te aceitar. Que arrogância, que soberba. Eu tenho que me humilhar e dizer, por misericórdia, por graça, me aceite. Me aceite. Foi exatamente isso que eles fizeram quando eles proclamaram o jejum e vestiram roupa de saco. Proclamaram o jejum. Olha aí, irmãos. Mortificaram os seus prazeres, o seu desejo, em prol de salvação. E se humilham. Se vestir de roupa de saco era um sinal de luto, de profunda tristeza, de angústia, de pesar. Meus irmãos, é uma linha muito tênue. Quando a salvação vem para o indivíduo, ele tem que ir chorando de desespero e ao mesmo tempo chorando de alegria. São duas coisas aí que eu não sei como é que resolve, mas é para ser assim. Não tem como a gente ir para Deus, meus irmãos, como se a vida da gente não ofendesse a Ele. Olha o que Salmo disse para nós. Deus é Deus de amor? É, mas o Salmo diz que é Deus de ira. E Deus está virado com eles. Verso 2 do capítulo 1. Vai lá, subiu, a maldade subiu. Eu vou acabar com eles. Aí Deus manda essa mensagem. Eles escutam. Quando escutam essa mensagem, levam a sério. Não só levam a sério, como entendem que ela é poderosa para salvar quantos Ele queira. Ela é universal. E terceiro, ela é eficaz. Aí o verso 6 diz, quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, presta atenção, ele se levantou do trono, tirou os seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco, se sentou sobre as cinzas. E aí o nosso segundo ponto diz que ele manda proclamar e divulgar um decreto. Mas veja o verso 6. A mesma atitude do povo. O rei, com toda a sua exuberância, as suas vestimentas, aquilo passava, né, a ideia de poder, de riqueza, de realeza, né, de domínio, de honra, de glória. Aí o rei, que não ouviu, tudo indica, a mensagem da boca do profeta Jonas, mas ouviu do povo. Certamente alguém chegou para ele e disse, está acontecendo algo estranho aqui na cidade. Está acontecendo algo estranho. O povo está todo chorando. Não estão mandando os filhos para o colégio. O comércio fechou. Está todo mundo junto em vários locais, se vestindo de roupa de saco. Está uma lamentação, porque um sujeito chamado Jonas, meio feioso, meio esquisito, ele está assim meio pálido. E a notícia é que ele passou 3 dias na boca de um peixe, dentro da barriga de um peixe, melhor dizendo. E aí ele está dizendo aí que 40 dias, o Deus dele vai acabar com tudo aqui, rei.
vai acabar com tudo. Certamente foi isso que ele ouviu. Aí pensa aí, meus irmãos. Um rei, rico, poderoso, famoso, cheio de honra, cheio de glória, também não questiona, também não se rebela. E o que foi que ele ouviu, meus irmãos? O sermão de Jonas, pela boca de outras pessoas. E o que é que esse sermão dizia? 40 dias Nínive será destruída. Um homem que estava acostumado a vencer várias batalhas. Ele escuta isso. E ele se rende completamente, se humilha. O texto diz aí que ele também se cobre de pano de saco e se senta sobre a cinza. Imagina aí, meus irmãos. Um governador do estado aqui, fazendo uma ação desse tipo, se humilhando e dizendo: a cidade de Fortaleza é do Senhor. E perceba, nosso segundo ponto, que mostra de fato o arrependimento dos ninivitas, incluindo o rei. Não é por força do decreto do rei. Não é. Quando eu participava de uma igreja G12, era ensinado que para a gente ganhar aquele bairro, não é? A gente tinha que pregar, ganhar aquela pessoa que tinha mais influência ali. Que se a gente ganhasse ela, todos os outros se dobrariam ao Senhor. Isso também era ensinado, não só por esse tipo de movimento, mas até no meio missionário. Eu me lembro, adolescente, eu ouvia isso na EBD, né? Que quando você for evangelizar os índios, por exemplo, você tem que primeiro ganhar o cacique lá. Se você ganhar o cacique, aí todos os demais vão aceitar a fé. Isso pode acontecer? Pode, mas essa não é a regra. E se isso acontecer, não foi porque o cacique creu em Cristo. Foi porque Cristo fez o cacique crer, né? Deus fez o cacique crer e toda, né, a sua, que é que chama? Sua tribo, sei lá. Mas aqui não. Aqui o povo, aconteceu com o povo, e isso chegou às autoridades, que é o rei representado. Isso quer dizer, meus irmãos, que a graça de Deus mostra que ela é irresistível, porque quando a graça de Deus vem para salvar o indivíduo, essa mesma graça não apenas chama, mas também capacita o pecador a se arrepender e mudar a sua vida. Ou seja, não é uma resposta meramente superficial, mas há uma profunda mudança no coração. Esse aqui é o impacto da pregação que levou ao arrependimento. Meus irmãos, eu quero frisar bem isso. Que às vezes a gente acha que para ganhar alguém para Cristo, a gente tem que elaborar bem a pregação, né? Eu que já fiz seminário, professor de seminário, né? Tem as categorias lá que a gente estuda, a gente ensina, hermenêutica, homilética, como preparar um sermão, como enxergar, como fazer exegese, as transições, as aplicações e tal, e tal, e tal. Tudo isso tá... Não é para fazer isso? Não, você pode fazer isso. Mas você não pode esquecer. Quem vai salvar é o poder de Deus. Você pode estar bem preparado. Você pode ser um cara que fala em vários idiomas, lê o grego no original, pode ser o hebraico, tudo. Pode pregar com um pé só, com um olho só, entendeu? Com a metade da boca. Não tem problema não. Mas se Deus não agir, não acontece nada. Agora, Deus agindo, você pode estar desanimado, Jonas. Você pode estar desinteressado, Jonas. Você pode estar com a pregação não muito preparada e estudada. Tudo isso pode acontecer. Quando Deus quer agir,
ele age. Está aí. A reação mostra que a palavra foi impactante, mesmo não tendo uma linha de promessa boa. Mesmo não aparecendo literalmente a palavra graça. Mesmo Jonas não aparecendo na praça, caminhando nos 3 dias, aparecendo na praça e abrindo a faixa com a escrita: Deus te ama, Deus tem um propósito na tua vida. Não. A faixa de Pedro poderia ter sido colocada assim: se arrependam. Mas na faixa de Jonas, o que estaria escrito, segundo a palavra aqui: vocês estão sem escapatória. Entendeu? Se Jonas, baseado nessa pregação dele, fosse fazer uma faixa, ele ia colocar 40 dias, contando de agora, estão todos arruinados. É isso que ele ia colocar. Meus irmãos, isso é muito mais impactante. Eu tenho certeza absoluta que se eu e você fôssemos ali, para aquele cruzamento da Caixa Econômica não, Banco do Brasil, com Pague Menos, tem ali, na central ali, e a gente colocasse uma faixa bem grandona, não Jesus te ama, mas colocasse assim, ó, se arrependa, em vermelho, caixa alta, se pudesse colocar piscando, ou então você colocasse assim: Deus está voltando na pessoa de Cristo. Se arrependa não. Se arrependa não. Eu tenho certeza que ia ter gente que ia parar, e se Deus fosse bondoso, misericordioso, e essas faixas tivessem o poder da graça irresistível, o trânsito ia parar e as pessoas iam se converter a Deus. Do contrário, a gente ia ser perseguido, porque é um discurso muito duro. Aqui ontem nós falamos também, irmão Felipe, que a perseguição não chegou aqui ainda, como o irmão Jones falou aqui. Mas o Felipe disse, não chegou aqui, mas já está na Colômbia. Já está pertinho de nós. Meus irmãos, o Evangelho é odiado pelo mundo. Porque o Evangelho diz o real estado da pessoa. E foi exatamente isso que Jonas fez. E foi através disso que toda a cidade, inclusive o seu rei, se submeteu ao Senhor, ao ponto de fazer um mandado. Olha aí, verso 7, nosso segundo ponto. Ó. O mandado do rei e dos seus nobres. Ninguém. Ele pegou algo que já estava acontecendo e oficializou. Já havia o quebrantamento, já havia ali a intenção de arrependimento. Já havia ali obediência. Já havia ali o reconhecimento de um Deus soberano e todo-poderoso, que depois de 40 dias ia cumprir com o que ele disse que ia fazer. E aí, ele oficializa isso. Olha o temor desse homem. Repito, ele não se rebela, ele não questiona. Quem é você para chegar aqui no meu reino e apavorar o meu povo? Mata esse miserável. Não, meus irmãos, ele se submete. Pela palavra de Deus. Ele não viu um milagre. Ele não viu nada sobrenatural. Ele viu um homem pregando uma palavra difícil. Mas ele se submeteu a essa palavra, ao ponto de oficializar para toda a cidade. Nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe beber água. Até os animais iam participar do jejum. Olha aí, irmãos. Até os animais iam participar. E tem mais,
que parece até engraçado. Ele diz: todos devem ser cobertos de pano de saco. E para ficar bem claro, ele diz: quem são esses todos? Tanto as pessoas como os animais. Olha aí, imagina aí um cachorro, uma vaca, um boi, um bezerro, sei lá, vestido de pano de saco. Animal precisa se arrepender, irmãos? Animal precisa ser aceito por Jesus, ou no linguajar dos nossos dias, aceitar Jesus? Você tem que trazer seu gato aqui para ouvir o evangelho, seu cachorro, ele levantar a patinha e dizer: eu quero aceitar Jesus? Não, irmãos. Ou tem? Tem não, né, irmãos? Jesus não morreu na cruz pelo seu cachorro, pelo seu gato. Agora a pergunta é: por que cargas d'água eles estão aqui? Por quê? Por quê, meus irmãos? Por que esse quebrantamento, quando chega aos ouvidos do rei, que ele se quebranta também? Eu vou fazer jejum, eu vou me vestir de pano de saco, e todo mundo tem que fazer, até os nossos animais. Pronto. A resposta para isso aqui, eu não tirei da minha cabeça. Eu fiz essa pergunta e fui ver se alguém me respondia. Eu achei um indivíduo que respondeu. Ele diz assim: provavelmente o rei fez isso porque ele levou tão a sério essa palavra de que Deus ia destruir tudo. E quando o indivíduo realmente crê no Deus Todo-Poderoso, um Deus que é o Deus da salvação, é o Deus que dá vida e dá morte, ele não quer oferecer só ele mesmo. Ele quer oferecer a si mesmo e tudo que ele tem. E nessa época aqui, meus irmãos, a prosperidade do indivíduo era medida pelos animais que ele tinha. Diferente de hoje, né? Se você passar numa rua e ver 4 jumentos dentro de uma garagem, você não vai dizer: esse homem é rico. Você não vai dizer isso, né? Mas se você passar e ver 4 carros na garagem, um jet ski, uma lancha, aí você diz: o homem é rico, né? O homem é rico, o homem tem muita, né? No nosso linguajar, é estribado. Mas se vê um monte de cachorro, então pronto, o Felipe aí e a Larissa são milionários, mas o seu Heitor aí, que tem um monte de cachorro, não é? Então a percepção, e aí eu achei interessante, é isso mesmo, né? Ele diz assim: olha, esse Deus merece não só a nossa vida, mas tudo que nós temos. Vamos consagrar tudo a Ele, não só a nossa vida, porque quando o indivíduo, ele diz: eu vou fazer jejum, quando o indivíduo diz: eu vou me vestir de pano de saco, ele está se consagrando a Deus, ele está dizendo que ele não vale nada. E aqui eles estão dizendo: nós não valemos nada e nada do que nós temos tem valor. É tudo teu. É isso. É isso, meus irmãos. Mas em Romanos vai dizer também que Deus ama a sua criação, não é? Que a criação geme pelo novo céu e nova terra. Aí quando você dá um salto lá para trás, para a arca de Noé, não foi só a família de Noé que foi salva. Foi um bocado de família de animal, né? Então tem essas percepções aí, né? A misericórdia de Deus, Deus sabe que nós gostamos dos animais, Ele criou os animais para de alguma maneira nos trazer alegria. Então Deus é bom, a sua graça é maravilhosa, mas é irresistível e salva somente o ser humano, tá, irmãos? Então parece que é isso que o texto está dizendo aqui. A ordem aí de comer, de beber, de não comer, de não beber, de vestir pano de saco, é dizer isso. Tudo, né? É um chamado para clamar fortemente a Deus, né? E dizer: Senhor, nós estamos aqui, reconhecendo que a nossa conduta, a nossa forma de nos relacionar com o próximo está errada. Nós entendemos e compreendemos que isso te deixa irado, ao ponto de nos querer destruir. Então, pelo amor de Deus, não faça isso conosco. Ó o que ele diz aqui, ó. Então, clamarão, falando no futuro, né? Está dizendo só. Então, todos que vão jejuar, se vestir de pano de saco, até os animais,
clamarão, olha aí, ó, fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E aí o verso 9. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos, morramos, sejamos destruídos. Olha aí. Não é o que se ensina hoje na pregação. Aceite Jesus. Eu quero Jesus. Então faça a oração. Senhor, eu te aceito na minha vida. Repita. Na minha vida. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome no livro da vida. Aí Deus lá no trono dele. Como é? Me te aceitar? Tá certo. O que é que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que, o senhor escreva o meu nome aí no livro da vida. Ah, eu tenho que escrever? Tá certo, vou escrever. Faz sentido, irmãos? Faz sentido nenhum. Aí aqui, ó, depois de tudo, do decreto, de jejuar, consagrar, clamar, reconhecer as suas falhas morais, as suas práticas imorais, se converterem, mudarem de direção, se roubava, não roube mais, se matava, não mate mais, se perseguia, não persiga mais, se fraudava, não fraude mais. Aí ele vai, olha aí, um coração quebrantado é assim. Talvez, Senhor, talvez, pessoal, Deus, olhe para a gente e diga assim, tá bom, eu vou mudar de ideia. Tá aí, ó. Quem sabe, talvez, Deus se volte e mude de ideia. Então, afaste do furor da sua ira. Eles entenderam a pregação. O furor da sua ira era, ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Outra coisa interessante aqui. Eles têm consciência de que a palavra foi lançada 40 dias. Então, eles têm que esperar esses 40 dias, meus irmãos. Não é aceitei Jesus, eu estou agora no reino, beleza. Não. Acredita-se que eles passaram 40 dias jejuando, consagrando, se vestindo de pano de saco, clamando. Clamando, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos salva. Senhor, não destrói a gente. Senhor, por favor. 40 dias nessa agonia. Aí, nos nossos dias de hoje, é tão fácil aceitar Jesus, do jeito que se ensina é fácil mesmo, só depende da pessoa, é só ela querer. Levante a mão e diga que quer Jesus, pronto. Está confirmado. Não. Não. Para a misericórdia, que é a graça de Deus para salvar irresistivelmente acontecer, sem querer ser redundante, tem que acontecer algo na vida desse. Não basta só ele reconhecer seu pecado. Não basta só ele se humilhar, vestir pano de saco, clamar. Tem que haver o quê, meus irmãos? Conversão. Aí vai para o nosso último ponto aí, ó. Então, até aqui, ó. O arrependimento de Nínive não foi por imposição do Estado. Foi uma graça irresistível que começou primeiro pelo povo e depois ao rei. O arrependimento não ficou só em palavras e ações religiosas, mas em uma nova prática de conduta. Baseado em quê, pastor, está dizendo isso? Pelo verso 10, o nosso último ponto. A misericórdia de Deus. Como é que o texto começa? Deus o quê, meus irmãos? Deus ouviu ou Deus viu? Deus viu, mas Deus ouviu também. Deus ouviu. Deus ouviu o clamor deles. Deus ouviu eles indo para a estrutura religiosa e se vestir de pano de saco. O fazer o jejum. O Senhor ouviu tudo isso. Mas a ênfase que está relacionada à mudança, que no meu texto vai aparecer a palavra
mudou de ideia, talvez no seu texto, arrependimento de Deus, está ligado ao que Deus viu. E aqui, arrependimento, meus irmãos, quando estávamos expondo Amós, apareceu lá. Então, o que esse arrependimento está querendo dizer? Que Deus muda, que Deus não pensa direito? Não, meus irmãos. A palavrinha é até estranha, né? Antropopotismo, que é a ideia de como Deus se relaciona com os seus sentimentos para com os humanos. Então, para a gente entender mais ou menos o que Deus sente, Deus fala no nosso linguajar. Aqui na nossa tradução, a gente não consegue perceber. Mas, por exemplo, as palavras que aparecem aqui, no verso 8, converterão. No verso 9, se volte e mude de ideia. Afaste. São a mesma palavra. A mesma palavra. Que horas está relacionada aos ninivitas e horas está relacionada a Deus. E a palavra que está aqui, arrependimento, na sua versão, na minha foi traduzida por mudar de ideia. Deus é imutável. Deus não sofre variação. Tem um texto bíblico que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o texto, verso 10, diz que Deus viu o que fizeram. Deus não só ouviu, mas Deus viu. Ou seja, Deus viu realmente transformação na vida daqueles que foram alcançados pela sua graça, por essa pregação tão difícil. E aí o texto diz, como se converteram, e aí não está mais no futuro, está em um passado presente, do seu mau caminho, Deus mudou de ideia, Deus se arrependeu. Aí eu li algumas coisas e me veio uma ilustração para isso aqui, para explicar o que é esse arrependimento de Deus, o que é essa mudança de ideia. Porque normalmente quando a gente relaciona a palavra se arrepender e mudar de ideia para conosco, é sempre assim, a gente não calculou direito, a gente não pensou direito, a gente não planejou direito, não é assim não? Rapaz, eu vou fazer isso aqui. Aí, não vou fazer isso aqui não. É melhor fazer assim. Mas por que tu se arrependeu? Não, porque eu, pensando melhor, assim é melhor. A gente não pode achar que Deus é assim, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus tem todo conhecimento, Deus sabe de tudo. Então como é que a gente explica? Assim, ontem nós aprendemos também que não tem como explicar a Trindade. Quem vai se meter a explicar a Trindade acaba entrando em heresia, né? E aí a gente viu aqui, né? Trindade, para alguns é o ovo, né? Casca, gema e clara. Tá aí, tá explicado? Tá não. A água, né? Os 3 estados, líquido, sólido e gasoso. Outros vão dizer que é o sol, né? E eu vou pegar o sol para tentar ilustrar isso aqui. A mudança de Deus aqui. Então, imagine, eu não vou entrar na heresia porque não é como a Trindade, né? Estou tentando explicar aqui como é essa relação de Deus aí com a palavra que normalmente relacionada a nós, a gente entende arrependimento como não pensamos direito e tal, não calculamos direito, não planejamos direito, a gente não pode pensar isso de Deus. Então, eu vou tentar aqui com essa ilustração para ver se abre a mente dos irmãos. Então, imagine uma janela em pleno meio-dia, a sua janela virada para o sol, e o sol está lá, escaldante. Aí você coloca na sua janela um jarro de cera e um jarro de barro. Aí o sol está lá, brilhando. Seus raios poderosos estão sendo colocados em cima desses 2 vasos. O que é que vai acontecer com o vaso de cera, meus irmãos? Vai acontecer o quê? Hein? Vai acontecer o quê, irmãos? Hã? Fala aí, pessoal. Senão o pessoal que assiste pensa que não tem ninguém aqui. Vai derreter, né? Derreter é a ideia de ser destruído. Não é? O que vai acontecer com o vaso de barro? Ele vai enrijecer. Ele vai endurecer.
Ele vai assar, né? Vai cozinhar, vai ficar... Não é assim que faz um vaso de barro, né? Coloca lá, até ele ficar bem firme, é muito sol, às vezes bota até no forno, né? Então é mais ou menos isso aí. Quando a pregação chega, através de Jonas, para os ninivitas, eles são vasos de cera. E a pregação é o Deus, o sol da justiça. E os seus raios ali, que estão sendo refletidos sobre eles, é um raio, é um poder que vai os destruir. Mas a partir do momento que esse raio quer poder, mas também é um poder de transformação, de graça irresistível, torna esse vaso de cera em barro, ou seja, há uma transformação, então esse mesmo sol, esse mesmo raio, esse mesmo poder que está sobre esse vaso agora, não vai mais o destruir. Vai o quê, irmãos? O fortalecer. Não é não? Então, quem foi que mudou aí? Foi o sol que mudou? A temperatura do sol mudou? O formato do sol mudou? Não. O que mudou foi o vaso. Deixou de ser de cera, ser de barro. Não sei se os irmãos entenderam. Talvez eu dê um de Dilma aqui. Mas na minha cabeça eu entendi. O evangelho, quando ele é pregado, é a graça de Deus em oferecimento. Mas ela pode ser uma graça de oferecimento de condenação, de juízo. Mas a partir do momento que ela transforma aquele que até então merecia isso, Deus continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou. Apenas ele tem tratamento diferente para o justo e para o injusto. Um comentarista diz assim, ó: a santidade imutável de Deus requer que ele trate os maus de uma maneira diferente da maneira que ele trata os justos. Quando os maus se tornam justos, ou seja, quando os de cera se tornam barros, o modo de Deus tratá-los é modificado. Não porque Deus muda. E aí ele diz assim, ó: o sol não é inconstante ou parcial porque derrete a cera e endurece o barro. A mudança não é devida ao sol, mas os objetos que recebem os seus raios. Então, quando Deus diz aqui no verso 10, Deus viu o que fizeram, Deus está olhando agora e não está vendo mais os ninivitas como ímpios, como vasos de cera, que vão ser destruídos. Deus agora os está vendo como justos, justificados por Ele. Deus o deu graça, uma graça irresistível, ao ponto de fazê-los ser transformados em justos e responder ao chamado do Senhor. Por isso que o texto diz isso. Deus viu o que fizeram, como se converteram, mudou de vaso de desonra para vaso de honra, e Deus mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Deus mudou de ação. Ou seja, eu ia condenar, mas agora não vou condenar mais. Eu ia destruir, agora eu vou preservar. Simples assim, irmãos. Deus fez isso. Quanto tempo durou? Alguns vão dizer que isso aqui, o que aconteceu em Nínive, não foi uma conversão para a salvação. Foi simplesmente uma mudança de hábito. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A história mostra alguns episódios assim, de que Deus aplacou, né, a depravação, Deus freou a depravação por um tempo de uma cidade e de um país. Mas isso não queria dizer que Deus salvou. Como há tempos que Deus tira a sua mão e parece que o mundo vai se autodestruir, não é? Então nós estamos vendo hoje, né? De anteontem para hoje, o que está acontecendo lá em Israel. O Hamas se levantou e foi lá. A pergunta é: por que eles não fizeram isso antes? Porque Deus não quis. Porque a graça de Deus, de provisão, sustentou isso aí. E por que eles fizeram agora? Porque Deus quis também.
Tem um monte de gente morrendo lá. Mulheres sendo estupradas. Coisas horríveis estão acontecendo lá, meus irmãos. Crianças. Coisas horríveis. Deus está no controle disso aí. Mas amanhã pode melhorar tudo. Mas isso não quer dizer que Deus salvou. Então, pastor, esse texto aqui é salvação mesmo? É salvação. Por que é salvação? Primeiro, o próprio contexto fala de salvação, não é? Verso 9 do capítulo 2. A salvação pertence ao Senhor. E um texto ainda muito mais forte é o de Mateus, capítulo 12, abra lá, que aí para mim esse texto aqui não deixa dúvida de que aqui houve salvação mesmo. As pessoas foram salvas, começaram a adorar a Deus. Depois essa geração acaba, nós vamos ver isso em Naum. Essa geração acaba e o profeta que Deus levanta Naum, de fato é para destruir, vão ser todos destruídos. Mas não é mais essa geração, é outra. Assim como aconteceu lá no Salmo, né, que a gente leu. Saiu uma geração todinha com a promessa de ir para a terra prometida, mas ficou todos no meio do caminho, só outra geração entrou. Mas o Mateus 12, para mim, é o que fecha, que confirma, que Deus, de fato, salvou os ninivitas. Verso 41, olha o que diz aí, ó. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E o contexto aqui, o Senhor está falando de salvação. Os fariseus, os religiosos, querem que Deus fizesse sinal, sinal, sinal. E Deus, sinal nunca salvou ninguém, nunca vai salvar. Não é? Milagres. O que salva é a palavra. Volta lá para o nosso texto, que aí estamos indo para a conclusão. A gente vê, meus irmãos, nesse texto aí, nesse relato, né? A irresistível graça de Deus em ação, na pregação de Jonas, que embora não tenha, literalmente, a palavra graça, uma promessa, mas nós vimos Deus agir com poder por essa palavra, por mais dura que ela foi. As pessoas foram salvas pela palavra. Jesus, quando começou o ministério dele, começou a fazer milagre, 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 e as pessoas pedindo, ele disse assim, eu não vim para isso, eu vim para pregar arrependimento. Palavra, é palavra que salva, entendeu? É palavra. Como ouvirão se não há quem o quê, irmãos? Que pregue. Como ouvirão, não é como verão. Como crerão se eles não veem milagre, prodígios e maravilhas? Isso tudo é bônus. Isso é bônus. Deus cura, cura. Deus faz prodígio e maravilha? Faz. Isso não é problema. Mas salvação é pela pregação da palavra. E a pregação da palavra, ela sempre vai confrontar. Meus irmãos, não esqueça isso. O impacto dessa palavra, uma palavra dura, desprovida, literalmente, de alguma promessa, de alguma palavra doce. Uma palavra duríssima, mas com a cidade inteira. Um rei cheio de poder, de glória e de honra, se submeteram. Então, duas coisas aqui para encerrar. Primeira, devemos confiar na palavra de Deus como ferramenta eficaz para a transformação espiritual. Isso falou muito ao meu coração. Não é? Porque, como eu disse para os irmãos aqui, meu desejo é essa igreja cheia. Às vezes eu venho lá de casa para cá, aí eu passo na frente de algumas igrejas, essas fogo não sei aonde, entendeu? Assembleia de Deus, eita glória, um monte, e é lotada, lotada, lotada. E eu digo, meu Deus, vai para a igreja, dia de quarta-feira, aí os irmãos vão assim, às vezes vão com alegria, às vezes vão assim, meu Deus, eu que estou aqui na frente, eu vejo tudo, meu chapa. Entendeu? Eu vejo quando o seu sono é um sono de cansaço, eu vejo quando o seu sono não está nem aí, mas eu dou graças a Deus que tu ainda veio, miserável. Entendeu? Mas aí eu fico, né? Meu Deus, será que eu estou pregando? Está muito cansativo para os irmãos. Mas, Senhor, não é isso que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ler o texto? Eu tenho que explicar o texto? Eu tenho que aplicar o texto? Aí me dá uma vontade de fazer um ligado aqui. E a minha preocupação é que eu vou gostar muito de vocês, ó. Eu tenho essa impressão. Aí Deus diz, não, é isso aqui. Aí eu me deparo com uma pregação dessa, ó. Aí Deus diz, não, é assim mesmo. Não se preocupe não, porque você não está vendo o que eu estou fazendo.
A gente não pode perder a confiança na palavra de Deus, meus irmãos. E não é só comigo, não. Eu acredito que os irmãos aqui, quando vêm para a EBD, prepara a aula, chega aqui e fala, e diz, falar aqui sobre pós-modernidade, modernismo. O pessoal quer saber disso, o pessoal quer saber como vencer a luta, né? Como ganhar dinheiro. Não, vamos permanecer falando isso aqui, pessoal. Vamos permanecer, viu? Viu, galera? Vamos permanecer. As mulheres aqui, sexta-feira, Tiago, faz o papelzinho e responde. Aí outras, estão nem aí. Outras chegam no dia e pedem o papel para responder. Mas continue. Se Deus tiver de agir, Ele vai agir pela sua palavra. Não tem para onde correr. 600 mil no mínimo aqui. Hein? Confiar na palavra de Deus. Segunda coisa, que a gente já sabe. Eu tenho que confiar na palavra, eu tenho que confiar na soberania e na misericórdia de Deus. Que é outra coisa também que eu luto. Eu digo, Senhor, tá bom tu acabar com tudo mesmo. Porque os crentes não estão querendo a tua palavra quanto mais o mundo. Eu olho para o mundo, meu Deus. Aí eu fico igual Jonas, merece não. Acaba. A gente não pode perder a confiança na soberania e na misericórdia de Deus, meus irmãos. O Brasil pode estar indo para o pior que a gente já viveu e experimentou, mas Deus continua soberano e misericordioso, acredite. Deus vai salvar um monte de imundo que está aí, fazendo um monte de imundície. Deus vai salvar, Deus tem poder para salvar, amém, irmãos? A gente não pode desanimar. Pastor, é por isso que eu não convido ninguém para vir para a igreja, porque no meu trabalho só misericórdia. Rapaz, convide, confie na palavra de Deus, mas não convide prometendo que a vida dele vai... Não, prega a palavra. Se for possível, faça a faixazinha, bote lá em cima. 40 dias. O que é isso aí? 40 dias para a vitória? 40 dias para tu se arrepender, bichão. De quê? Vamos lá na igreja para tu ouvir. Vai lá, irmão, faça isso. Acredite, o mundo está podre. E Deus disse que ia apodrecer. Mas Deus não apodrece. A sua misericórdia não apodrece. A sua soberania não apodrece, meus irmãos. Então convide alguém. Pensa aí no mais depravado da sua família, da sua casa. Convide este miserável para ouvir a palavra de Deus. E Deus, segundo o seu querer, irmãos, há de salvar. Porque eu tenho certeza que ainda tem muita gente para ele salvar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Tem alguém querendo aceitar Jesus aqui hoje? Olha aí, aceitar Jesus o quê, rapaz? Se reconciliar, né? Irmãos, vamos orar por ele, para Deus agora de fato transformar a sua mente. Tiago é um crente antigo. Que Deus de fato possa amadurecer seu coração hoje. Que ele tenha absorvido esse temor. Tiago tentou tirar a vida por 2 vezes. E hoje ele vai ouvir de novo. A vida pertence a Deus. É Ele que dá, é Ele quem tira. Deus te deu essa igreja para você congregar, para você ouvir palavras como essa. Um Deus que olha para um povo que o que merecia mesmo, assim como eu e você, todos nós merecíamos, era estar no mais profundo dos infernos. Mas a sua graça nos alcançou. Eu vou estender o convite. Tem mais alguém aqui desejoso de se reconciliar com Deus, que há tempos perdeu essa percepção de temor a Deus, perdeu essa percepção de que Deus é misericordioso, que Deus é soberano, que apesar da sua infidelidade, Ele continua fiel. Apesar da sua falta de gratidão, Deus continua gracioso para perdoar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse sermão. Muito obrigado.